10.996, esse foi o público presente, ó. Parabéns, ó. Parabéns aqui aos envolvidos, 10.996, esse foi o público presente para o Clássico dos Milhões, envolvendo a maior torcida do Brasil e uma das maiores, que é também a torcida do Vasco. Parabéns, ó, novamente, parabéns para os envolvidos. Tá aqui, chegamos nessa tarde de domingo com muitas informações. Felipe Luiz defende o Vasco da Gama, exatamente. Felipe Luiz defende o Vasco. Tem funcionário do Flamengo que deixou o Flamengo para ir para o Atlético Mineiro. Muita polêmica, muita reclamação, comentários de torcedores do Vasco. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo de hoje. Galera, quero desejar uma boa tarde pra você que está nos acompanhando nesse momento. Vou pedir pra você, poxa, na moral, deixa o seu like, ajuda demais aqui o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento. Hoje é domingo de carnaval, mas pro BTB Esportes não muda nada, a gente tá aqui trabalhando, trazendo as informações pra você. Será que a gente consegue 200 vídeos ou 200 vídeos? Não vou editar, vai ficar assim. Será que a gente consegue 200 likes nesse vídeo? Por favor, deixa o seu like, ajuda demais aqui também o nosso trabalho. E vou pedir para você também deixar nos comentários o que você achou desse clássico Flamengo e Vasco. De que lugar do Brasil ou de fora do Brasil você está nos acompanhando nesse momento? É o seguinte, primeiro tempo do Vasco, segundo tempo do Flamengo e foi decidido no talento individual. Pronto, pra mim eu poderia acabar o vídeo aqui agora. Esse aqui é o meu resumo desse Flamengo e Vasco. O Vasco foi melhor no primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no segundo tempo, mas aí, meu amigo, a qualidade individual decidiu o clássico. Um chutaço, meu amigo. Um chutaço do Bruno Henrique e, assim, sem comentário. Teve até uma situação aqui, vou trazer pra você, sobre o Felipe Luiz ali falando sobre o Verratti, né? Tá aqui, ó, o repórter. Verratti falou que o gol do BH foi sorte. Felipe Luiz respondeu: sorte? Não é sorte. Ele trabalha muito. Nada é por acaso. Então, o repórter, né, ontem no estádio Newton Santos, passou para o Felipe Luiz que o Verratti tinha falado que o gol do Bruno Henrique foi sorte. E o Felipe Luiz respondeu: olha só, sorte não. Ele trabalha muito e nada é por acaso. Galera, o Vasco, muita gente dizendo que essa era a intenção do Vasco. Levar o jogo para o gramado sintético, fazer ali aquele jogo truncado. E realmente o gramado ele influenciou um pouco no jogo, sim. Na parte do Flamengo e também na parte do Vasco. Muito passe errado na parte do Flamengo. Léo Ortiz errando muito passe, muita gente errando passe. O Piton também, né, o lateral do Vasco, quase entregou um gol ali para o Flamengo. Imagina se o Piton, quando ele deu aquele escorregão dentro da área, o Plata me pega a bola e faz o gol. Meu amigo, seria uma zoeira, já tá sendo, mas a zoeira seria ainda maior. Aí, ó, levou o jogo para o gramado sintético, o Piton escorregou e o Flamengo foi lá e fez o gol. Quase que isso aconteceu. Então, assim, muita gente dizendo que essa parecia ser a estratégia do Vasco. Que parecia que o Vasco não estava se importando com a parte financeira, mesmo estando precisando. Que o Vasco não estava contando tanto assim com a questão da torcida, porque uma vergonha. 10.996 torcedores, Flamengo e Vasco. E muita gente dizendo que o Vasco não estava preocupado com isso. Tinha que tirar o jogo do Maracanã. Ah, questão financeira a gente precisa, mas esse não é o principal. É truncar o jogo, amarrar o jogo, destruir esse jogo. Quem sabe procurar um empate. E aí, por exemplo, se o jogo ontem tivesse terminado empatado, o próximo jogo agora, o Flamengo jogaria pelo empate. Mas 1-0 o Vasco, daria Vasco. E o Vasco, se for essa realmente a intenção, o Vasco quase conseguiu. Repito, o jogo foi decidido ali num talento individual, um chutaço Bruno Henrique, que agora está a um gol de marcar o seu 100º gol pelo Flamengo. E aí, meu amigo, você acha se o torcedor do Vasco não está preocupado? Porque vai ter Flamengo e Vasco novamente. E se o Bruno Henrique marcar esse gol agora, pode ser o gol da classificação, que vai levar o Flamengo para a final, e pode ser o 100º gol do BH27 pelo Flamengo também. Já pensou? E olha, o Felipe Luiz, ele defendeu o Vasco. Exatamente. Eu tava vendo aqui o Léo Pereira, ontem na Zona Mista,
ele meio que deu uma criticada no Vasco e ele falou o seguinte, tá aqui, ó. Léo Pereira detona a hipocrisia do Vasco após perder o jogo para o Flamengo. Ele falou o seguinte, pedem o Maracanã, mas mudam para o Newton Santos. Pronto, só isso. Ué, o Vasco pede o Maracanã e agora que tem a oportunidade de jogar lá, quer levar para o Newton Santos, sinceramente, não deu para entender. Não deu para entender. E aí é o seguinte, o Felipe Luiz, ele veio e falou o seguinte, eu entendo o que o Vasco fez, e ele disse, eu teria feito a mesma coisa. O zagueiro Léo Pereira disse que não entendo o Vasco, tal, incoerência, não dá pra entender, sem sentido, quer tanto o Maracanã, quando tem oportunidade, vem pro Newton Santos pro gramado sintético, aonde prejudicou um pouco sim o Vasco e também o Flamengo. Ficou um jogo meio feio ali, em alguns momentos. O jogador do Flamengo errando muito, do Vasco também, muita gente escorregando, caindo. Ficou um jogo meio estranho, mas muita gente disse que essa realmente era a intenção do Vasco. Mas aí o Felipe Luiz não. Ele disse, eu entendo o que o Vasco fez e eu teria feito a mesma coisa, tirado o Flamengo do Maracanã. E aí, rapaz, como é que pode? Eu tava vendo aqui, diante dessa fala do Felipe Luiz, eu separei o comentário de só dois, mas assim, vários torcedores do Vasco aplaudindo, falando bem do Felipe Luiz. Primeiro comentário tá aqui, ó. Um amigo comenta o seguinte, sou Vasco, não posso falar a palavra, vou usar a palavra baralho. Acho que você já entende o que significa. Sou Vasco pra baralho, ele fala aqui. Mas acompanha as falas, né, dele. Antes de ser técnico, continua sendo coerente e lúcido nas suas palavras. Vai ser um dos melhores técnicos do Brasil. E ele comenta aqui o seguinte, e desejado no mundo. Respeito, ética são o princípio. Então, um torcedor do Vasco aqui falando muito bem do Felipe Luiz, e o outro falou o seguinte, verdades que tem que ser dita. Parabéns pela postura, Felipe Luiz, mais lúcido do que o velho e experiente Carille. Amigo. O Felipe Luiz defende a postura do Vasco, a opção do Vasco em levar o jogo para o Newton Santos. Muitos torcedores do Vasco defendendo ali a fala do Felipe Luiz. Minha amiga, Flamengo e Vasco é algo assim sensacional, não dá nem pra explicar direito o que aconteceu aqui. Mas o negócio é o seguinte, próximo jogo agora, meu amigo, é futebol, eu respeito demais, não tem clima de já ganhou. Pô, Fabinho, o Vasco tem que meter 2-0 no Flamengo. Difícil pelo momento, psicológico, são várias coisas envolvidas. Mas, é impossível? Não é impossível. Então, respeito, com certeza o Felipe Luiz, muito lúcido, os próprios torcedores do Vasco estão falando isso daqui, vai pregar respeito, pé no chão. Agora, Maracanã, agora é a vez da torcida do Flamengo. Com certeza vai ter um ótimo público, não sei como que vai ser a parte da torcida do Vasco, se a parte destinada ao Vasco vai lotar. Sinceramente eu não sei, os torcedores estão tristes. Eu estava ontem no Newton Santos, pertinho da torcida do Vasco, e quando eu já vi várias vezes Flamengo e Vasco, eu já vi, e você já deve ter visto, gol do Flamengo, 1-0 Flamengo. Olhei pra parte da torcida do Vasco e a torcida do Vasco lá gritando, Vasco, Vasco. Tipo, vambora, não se abala, não se abate, vambora, vamos buscar o empate, vamos virar Vasco, o Vasco é o time da virada. Meu amigo, ontem, na hora do gol, aí deu aquele silêncio, Acabou o jogo, eu olhei pros torcedores do Vasco, assim, do meu lado, e os torcedores, assim, olhando pro nada, parado, pensativo, olhando pro campo, assim. Alguns levantando devagar, olhando pro campo, indo embora, assim, aquele clima. Os torcedores do Vasco olhando pro nada, assim, um clima, assim, triste ontem no estádio Newton Santos, da parte ali dos torcedores do Vasco. Mas, vambora. Vamos ter o próximo jogo. Ontem o De La Cruz estava à disposição, não jogou, e o Felipe Luiz falou o seguinte, decisão do Felipe Luiz, tá aqui, ó. Se o gramado fosse natural e não sintético, hoje o De La Cruz jogaria. Não coloquei ele porque o campo era sintético. Foi uma decisão
exclusivamente minha, então dando uma satisfação pro torcedor do Flamengo. O De La Cruz ontem não jogou porque era um gramado sintético, é um jogador que está se recuperando, né, de um corte ali no pé, e o Felipe Luiz preferiu não arriscar, não escalar ali o jogador para não perder o jogador. Felipe Luiz deu uma moral enorme para o Varela, que está para renovar o contrato com o Flamengo. Tá aqui, ó, se o Eric Pulgar fosse brasileiro, estaria na seleção brasileira e seria titular. É um grande jogador. É o que penso. Não existem muitos jogadores como Pulgar no mundo hoje. E ele fala aqui, ó, se tentar encontrar, né? É um jogador muito importante, então o Varela, ou melhor, o Varela não, o Eric Pulgar, perdão, o Eric Pulgar está com muita moral ali com o técnico Felipe Luiz. E pra gente encerrar, tá aqui, né? Informação aqui do Guilherme Flazoeiro, tá aqui. Luiz Carlos Azevedo, gerente de futebol do Flamengo, aceita a proposta para assumir como novo gerente das categorias de base do Atlético Mineiro. Após 10 anos no Flamengo, 10 anos, o dirigente optou em deixar o clube e encarar ali um novo desafio para a sua carreira. Hoje você sair do Flamengo, por qualquer setor que seja, e ir para o Atlético Mineiro, com todo respeito, não sei, mas respeito ali a decisão do profissional, com certeza conversou com a sua família ali, a gente respeita demais, mas o Flamengo segue muito forte aí, e esse ano promete para o Mengão. Galera, muito obrigado pela moral, peço para você, por favor, deixa o seu like, ajuda demais aqui o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, e ó, é o seguinte, todo dia tem um vídeo aqui. Todo dia, nesse horário mais ou menos, esse vídeo aqui falando sobre o Flamengo. Você vê, hoje é domingo de carnaval, e eu tô aqui no estúdio do BTB Esportes gravando esse vídeo pra trazer pra você. A gente não para. Amanhã, nesse mesmo horário, vai ter vídeo todo dia. Então peço pra você, todo dia, entrar no canal BTB Esportes, procura lá o vídeo do Flamengo e você vai nos acompanhar. Muito obrigado pela moral, lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. BTB Esportes, o seu canal de notícias. Valeu, galera. Fui, é nóis!